Começamos agora o programa Câmara Debate aqui pela TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, canal 9 da Vivo, nas redes sociais, no nosso site da Câmara e também no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a questão profissional dos professores do estado de São Paulo, do Brasil, e nós temos aqui um time de peso, pessoas que conhecem profundamente esta temática e esse debate está prometendo muito. Primeiro, queria agradecer a presença do nosso combativo vereador Renan Santos, ele que é secretário-geral do Simpro, aqui na cidade de Sorocaba, vereador, atuante nesta área do professorado paulista e brasileiro. Também gostaria de agradecer o presidente do Simpro aqui na cidade de Sorocaba, que é o Cristiano Leão Martins, obrigado pela participação, e o diretor jurídico do Simpro Sorocaba, que é o professor Fábio Pereira. Muito obrigado também, professor, por esta participação tão especial no programa. Começando com o vereador Renan Santos. Vereador, nós detectamos, percebemos ao longo desta história recente brasileira que os direitos trabalhistas eles vão sendo limitados por reforma trabalhista advinda do governo federal. Os professores também serão atingidos, já estão sendo atingidos? Como é que está essa situação? Olá, Anderson, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez no Câmara Debate. Quero agradecer o convite e cumprimentar a todos os cidadãos e cidadãs de Sorocaba. Anderson, dizer que nós, professores da rede particular de ensino, ou seja, da rede privada, também vemos sofrendo com o desmonte dos direitos dos trabalhadores. Se os professores da área pública, os servidores públicos já vêm sofrendo perdas de direitos, ou tentativas de perdas de direitos, nós da iniciativa privada, que lecionamos em instituições privadas, não tem sido diferente. Então, há uma tentativa de desmonte e isso prejudica diretamente a qualidade do ensino. Cristiano, o sindicato tem desenvolvido ações? Como é que, diante desta reforma que já foi votada, que já está aí, que já é uma realidade, como é que fica esse contraponto do sindicato e dos profissionais? Olá, Anderson. Eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar a todos que estão assistindo. E o sindicato ele vem atuando já desde o final do ano passado, conscientizando a categoria sobre as perdas que a reforma trabalhista provocou, até porque a nossa convenção ela duraria até o dia 28 de fevereiro. E nós estamos com muita dificuldade em renová-la. Então o sindicato vem promovendo ações de conscientização da categoria, vem informando a sociedade através de aulas públicas, através de panfletagem. Nós estamos também dialogando nas redes sociais e os professores muito preocupados com a questão da precarização do ensino, cada vez mais dirigindo ao Simpro nas nossas assembleias, que estamos em assembleia permanente desde o mês de fevereiro e ainda não conseguimos fechar a negociação. E, através disso, o Simpro vem atuando para conscientizar a categoria, até porque o nosso processo de negociação já foi para a Justiça. Agora, doutor Fábio, quais seriam as principais perdas, os principais gargalos nesta reforma e que pode ocasionar perda para o profissional da educação? Olha, a reforma, ela proporciona para todos, né? Na realidade, a reforma, né, ela é uma reforma que visa a estabelecer novas regras e, na realidade, ela retira todas as barreiras que existiam dentro da legislação trabalhista que impediam uma exploração da classe dos trabalhadores. No caso dos professores, como os professores possuíam uma convenção que, de acordo com a reforma, prevê que a convenção protege, o grande trabalho que está sendo feito hoje nessa negociação coletiva é exatamente desmontar essa convenção, porque é dessa forma que eles vão poder aplicar a reforma da maneira que eles pretendem. Então, todo o trabalho do sindicato está sendo em firmar pé dentro dessa convenção e garantir tudo aquilo que nós tínhamos na convenção que era vigente até 2000 e até
28 de fevereiro de 2018. É importante a gente lembrar que o sindicato, ele abrange várias categorias, né, de professores, todos eles de escola privada, mas o sindicato ele abrange professores do ensino superior, abrange professores da educação básica e também da rede SESI e Senai. A convenção que está em litígio é a convenção da educação básica, né? A convenção que teve vigência até agora, 28 de fevereiro de 2018. A convenção do ensino superior está em negociação também. Ela é uma convenção que tem vigência para 2019, mas a todo ano a gente faz uma negociação salarial. Então, tem alguns pontos que a gente chama de cláusulas sociais que estão sendo negociadas na Convenção dos Professores do Ensino Superior, que é bolsa de estudos, por exemplo, para alguns cursos está sendo negociado, e o reajuste econômico. Na Convenção do Ensino Básico, que é o grande problema, porque a gente tem uma negociação sendo feita para praticamente toda a Convenção. E as mudanças, né, a gente nunca esperava ouvir isso, mas hoje a gente tem reivindicação patronal, né, dentro de uma negociação coletiva, é algo que é novidade para a gente. As mudanças praticamente são sobre metade das cláusulas existentes, ou seja, desde exclusão até alteração de escrita dessas cláusulas. Então, por isso, realmente é uma demanda que a gente teve que levar já para o nível jurídico, né? Ou seja, a gente está em processo de dissídio efetivamente, nesse momento, né, em relação à Convenção do Ensino Básico. Vereador Renan Santos, nós tivemos logo quando a reforma trabalhista foi aprovada, uma universidade, a Estácio de Sá, que demitiu mais de 1.000 professores. O senhor acha que este movimento pode ocasionar a pejotização, entre aspas, do professorado? Com certeza, Anderson. Nós sabíamos que a reforma trabalhista seria muito maléfico, né, para o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do país, mas em especial a nós, professores, né? Primeiro, precisa ressaltar que, embora nós sejamos do ensino privado, nós defendemos o ensino público, gratuito, laico, de qualidade, a todos e todas do nosso país. Então, não se deve, ainda que exista a educação privada no país, tratar a educação como uma mercadoria, ou seja, mercantilizar a educação. E é isso que aconteceu na prática. A reforma trabalhista veio com desmonte de direitos e é uma prática patronal de, quando tem uma nova legislação, demitir aqueles que têm certos direitos adquiridos para contratar nova mão de obra mais barata, ou seja, mais precarizada, e com isso, naturalmente, também se perde a qualidade do ensino. Há um risco hoje no país, pós-reforma trabalhista, de pejotização e da retirada permanente de direito de todos os trabalhadores, porque a reforma trabalhista trouxe, por exemplo, que a terceirização agora pode ser em todos os meios, pode ser no fim, no meio, ou seja, de fato, só prejudicou a classe trabalhadora, que é quem movimenta a economia do país. Cristiano, o sindicato vê uma luz no fim do túnel nesse sentido? A reforma trabalhista está posta, a situação está sendo negociada, mas obviamente existe com a reforma trabalhista um rito legal já determinado no país. Qual a luz no fim do túnel nesse sentido? Nós temos muita dificuldade de fazer essa análise, porque a verdade é que a reforma trabalhista precarizou o trabalho. Hoje nós vivemos a dificuldade de manter o registro em carteira. Então nós estamos falando aqui em pejotização, em terceirização, nós estamos falando nos direitos que a classe patronal quer tirar de professores históricos, como por exemplo em redução de bolsa de estudos para professor, em retirada de dias de recesso, em a escola determinar o tempo de duração de uma hora-aula. Então, hoje, pela convenção, uma hora-aula ela dura 50 minutos. Na proposta do sindicato patronal, eles querem a escola poder definir, então isso pode aumentar em tempo e não aumentar em salário. E isso, especificamente para a nossa profissão, é muito difícil, porque nós já estamos analisando que os professores já estão sendo demitidos e outros contratados com menos direitos,
E com isso, o professor vai ter que trabalhar mais, procurar mais emprego e, com certeza, isso vai influenciar na qualidade da aula do professor. Então, nós do sindicato analisamos que vamos ter que ter muita luta, muita conscientização da sociedade, porque essa não é uma luta apenas dos professores, porque nós estamos falando em uma luta em que a sociedade vai ser punida pela precarização que a reforma trabalhista está fazendo com o emprego. Então, a importância é professores, trabalhadores e sociedade se unir contra essas perdas. O próprio fato de um professor poder ser contratado semestralmente, isso já prejudica o processo pedagógico. Porque como é que um professor é contratado um semestre, outro não? E a continuidade desse trabalho? Então, é uma situação muito complicada que a gente precisa de muita união para tentar nos resguardarmos e juntos à sociedade para que não possamos perder em qualidade de educação e a sociedade pagar por isso. Doutor Fábio, defendem aqueles que são a favor das reformas, seja ela trabalhista, previdenciária, que especificamente na trabalhista, que a reforma proporcionaria uma oportunização mais ampla de emprego, de situação de ganho para o trabalhador. Qual é o enfoque do sindicato neste sentido? Bom, aí na realidade entra mais a minha opinião como professor de história, porque se a gente analisar a história, não só a recente, a gente for buscar na história do país, essa questão de que você tirar as amarras em relação à proteção que existe ao trabalho, ela em lugar nenhum do mundo ela gerou mais emprego. Ela só gera precarização, porque a gente sabe que dentro de uma economia capitalista, quem pode mais chora menos. Então, nessa situação, nessa balança, com toda certeza, você tirar essas amarras que já existem, né, as leis, né, a CLT, e aí contrario todos aqueles que defendem que a CLT era algo muito antigo, que precisava ser remodelado, que precisava ser, né, trazido algo de novo. Na realidade, essa nossa CLT que foi assinada pela primeira vez em 43, ela foi sendo constantemente modificada, né? A Constituição de 1988, ela trouxe amplas modificações e modernização. Então, a principal defesa da reforma trabalhista era de que ela estaria modificando uma legislação que era muito antiga, que já não condizia mais com a nossa sociedade, e isso é uma mentira, porque a legislação condiz sim com a nossa sociedade, porque ela foi recebendo mudanças ao longo de todo esse tempo, e eu lembro que a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela foi, né, capaz de mudar muita coisa dentro da CLT. Na realidade, se a gente fizer uma recuperação histórica, a gente vai perceber que as condições colocadas hoje, ela não é uma modernização, muito pelo contrário, ela retroage a antes da existência de uma consolidação de leis. Ou seja, a gente agora tem as mesmas condições que o trabalhador tinha antes da greve de 1917. Então, essa pretensa modernização, ela na realidade não é uma modernização, é uma precarização do trabalhador e, em especial, dos professores, né? Vereador Renan, para nós filosofarmos um pouco, nós temos hoje a China como um dos países mais pujantes do ponto de vista econômico. Na China nós temos praticamente zero de benefício para o trabalhador. Ainda há denúncias, né, de algumas partes onde há trabalho escravo, onde há exploração demasiada do trabalhador, do ser humano neste esteio profissional. Tirar benefícios trabalhistas em detrimento de dar mais oportunidade de emprego, não pode resultar aí num futuro próximo também nesta situação brasileira onde perde-se a alegria, perde-se a felicidade, perde-se todo aquele contexto brasileiro de ser por conta da exploração? Primeiro, Anderson, há de se registrar que o que se vendia na pré-reforma trabalhista é que geraria milhões de emprego. Passado um ano da reforma,
o que nós vemos é que o número de desempregados no país só vem aumentando. Houve uma pesquisa recente que desmentiu. Que o número de desempregados aumentou. Exatamente. Nesses primeiros meses do ano de 2020. São 14 milhões de desempregados, Exatamente. Então há de se registrar isso. A segunda questão é que nós estamos na contramão do mundo moderno. Eu queria citar exemplo como a Alemanha. Aqui no Brasil, nós do movimento sindical lutávamos até recentemente pelo fim do fator previdenciário, por exemplo. O fator previdenciário é aquele pedágio que, ao trabalhador brasileiro se aposentar, pagava um pedágio em cima da sua expectativa de vida. Ou seja, tem perda na hora de se aposentar. Então nós lutávamos para acabar com isso. No Brasil ainda é uma das maiores jornadas de trabalho do mundo, né? Com exceção você falou da China, mas com exceções dos países moderados, o Brasil ainda é uma das maiores jornadas de trabalho. Eu queria citar como exemplo a carreira de um metalúrgico, por exemplo. No Brasil, um metalúrgico trabalha 44 horas semanais. Na Alemanha, essa média cai para 30. Nós lutávamos até recentemente como o teto da jornada de trabalho de um brasileiro para 40, sem redução de salário. Então a reforma, na verdade, ela está na contramão. Porque hoje, Anderson, não basta-se mais achar que apenas com emprego vai fazer o cidadão e o trabalhador feliz. Exatamente. Nós vivemos num país, nós vivemos num tempo, numa geração que necessita passar mais tempo com a sua família, que necessita ter acesso a lazer, a cultura. E você não consegue ter acesso a lazer, a cultura e ter acesso à sua família trabalhando 44 horas semanais, quase sempre, principalmente as mulheres, são mais penalizadas, porque ainda nós vivemos num país machista, e quase sempre os afazeres domésticos fica imbuído para as mulheres. Então você imagina uma trabalhadora metalúrgica que tem que trabalhar, às vezes estuda, às vezes ainda cursa o ensino superior, cuida curso dos profissional, filhos. E ainda tem os afazeres domésticos. Então, a reforma trabalhista, ela veio na contramão do que há de mais moderno no mundo, que é dar acesso ao trabalhador a um descanso, a passar com a sua família, para que isso, inclusive, incentive, motive esse trabalhador para que tenha uma vida melhor. Já Aristóteles dizia que a riqueza não é o escopo principal da felicidade do ser humano. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco do programa Câmara Debate, hoje enfocando toda essa situação vivida pelos professores e pelos profissionais aqui do Brasil com as reformas e principalmente a reforma trabalhista. Hoje nós temos aqui um time de muita responsabilidade e de conhecimento sobre o assunto. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta então, não saia daí. Esta é a TV Câmara Sorocaba.
Estamos no ar com o programa Câmara Debate aqui na TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, canal 9 da Vivo, nas redes sociais, no nosso site e no nosso canal no YouTube para todo o planeta. Queria agradecer a sua sintonia, a sua audiência junto conosco aí na TV Câmara, e hoje nós estamos conversando sobre as reformas trabalhistas, previdenciária e os professores, como é que ficam neste contexto, já que temos aqui um time que entende muito dessa questão da educação. O nosso vereador Renan Santos tem uma atuação muito forte na área de educação, também junto ao Simpro aqui da cidade de Sorocaba, o Cristiano e também o professor Fábio, que são integrantes do Simpro. O Cristiano, inclusive, é o nosso presidente do Simpro aqui na cidade de Sorocaba. Quero começar agora pelo Cristiano. Cristiano, há muito tempo atrás, os sonhos de uma jovem ou de um jovem, entre as grandes profissões, também tínhamos representada a profissão do professor. E isso era realmente muito salutar. Hoje em dia, se eu estiver errado, você pode me corrigir, me parece que esta vontade profissional, este anseio, esse desejo de um jovem profissional em se enveredar pela carreira de professor tem diminuído? Olha, Anderson, eu gostaria de iniciar falando que eu tenho muito orgulho em ser professor. Essa foi a profissão que eu escolhi desde jovem e sou muito feliz com ela. Trabalho em curso pré-vestibular e percebo hoje que realmente a intenção dos jovens em ser professor diminuiu. E isso tem a ver com toda a desprofissionalização que nós, professores, através das reformas trabalhistas, através de muitas vezes os órgãos públicos não tratarem com seriedade a educação, muitas vezes representantes dos sindicatos patronais de escolas privadas também não respeitarem a profissão de professor. Aos poucos, cada vez menos jovens vêm fazendo vestibular para licenciatura e para se tornar professores. Eu fico muito preocupado porque no futuro eu acho que o professor vai ser uma raridade, porque cada vez menos o interesse por isso, e se não houver imediatamente uma campanha de valorização, ao contrário do que nós estamos vendo hoje com a precarização do trabalho, muitas vezes as escolas não vão conseguir professores. Salários baixos, desrespeito profissional. Muitas vezes a gente ouve falar que nos países desenvolvidos o professor é a profissão mais valorizada que existe, mas na prática isso muito pouco é efetivo. Há de se tratar também a violência nas escolas, né, a falta de respeito com o professor, e isso vai desestimulando. Eu acho que está na hora da sociedade olhar os professores com mais carinho, as escolas tratarem seus professores com mais respeito, o sindicato patronal também tratar os professores com mais respeito em suas negociações, para valorizar e não precarizar a profissão, porque isso contribui para a desmoralização, e para que a gente possa voltar a ter uma sociedade que pense em conjunto, uma sociedade que valorize todas as pessoas, os trabalhadores, e que respeite um ao outro, porque com certeza isso vai ter resultado também no convívio social. Professor Fábio, nós estamos discutindo agora, na área de educação, a Base Nacional Comum Curricular. E a visão do Simpro com relação a esse assunto, qual é? Olha, essa discussão está acontecendo. Hoje você tem aí várias audiências públicas sendo feitas exatamente para discutir a base curricular mínima. Na realidade, a gente está caminhando, se a gente pensar no âmbito, né, do governo federal, com a reforma do ensino médio e com as propostas que vêm do governo federal, a gente está caminhando para o fim do mundo, para o abismo, né? Porque, por exemplo, você tem aí uma redução no ensino médio de disciplinas de humanas, né? Mantendo um currículo obrigatório apenas em português e matemática, a gente não transforma a sociedade. A gente cria pessoas que sabem falar muito bem o português, sabem
operacionar as contas, mas ela, de fato, não tem uma interpretação de mundo. Isso é muito preocupante. Eu acho que o Brasil vinha caminhando, há algum tempo atrás, exatamente no sentido oposto. Com as pessoas tendo uma conscientização da sociedade melhor, uma visualização da sociedade de forma mais coletiva, e que isso é o que se espera de um mundo civilizado, né? Se você observar nos países europeus, até como o professor Cristiano citou, né, nos países asiáticos, em especial no Japão, você tem um respeito aos professores. E por que esse respeito? Porque ele tem um conceito de cidadania, né? Do qual o Brasil sempre foi carente, porque, né, a educação no Brasil ela começou a mudar a partir do final a partir do começo da ditadura militar, né? Ou seja, houve um investimento mais profundo na educação privada e não na pública. Muita gente, há pouco tempo estava conversando, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, né, mais antiga, que estava falando exatamente, né, de que os colégios públicos, eles eram vistos como o objetivo a ser alcançado. Colégio, estou falando do ensino básico, né? Todo mundo queria estudar no Estadão, todo mundo queria estudar no Padilha, porque essa era a referência em educação. E quem não tinha competência para tal, acabava indo para as escolas particulares. Então, a partir do governo militar, houve uma mudança nessa concepção. Ou seja, houve uma precarização da escola pública em detrimento de uma escola privada. E isso modificou um pouco os conceitos de cidadania e tudo mais. Então, a partir, né, do final da ditadura, Constituição de 1988, começamos um caminho inverso, né, de privilegiar disciplinas como filosofia, né, sociologia, que foram incluídas na grade curricular como algo obrigatório. E agora a gente está vindo num caminho inverso, né? Disciplinas como, por exemplo, espanhol, né? Que é uma língua importante dentro aqui na América, foi tirada do currículo. A filosofia, sociologia foram disciplinas não privilegiadas nessa nova base curricular. Então, tudo isso vai caminhar para uma sociedade mais em si mesmada, mais individualizada. Deixa eu ver se eu entendi. Então, além delas terem se tornado optativas no ensino médio, na reforma do ensino médio, sim, agora na base nacional curricular, elas desaparecem. Então, elas não desaparecem, obviamente, mas elas são desprivilegiadas, entendeu? Então, o que acaba acontecendo é que as escolas vão começar a montar a sua grade curricular não privilegiando. Eu tenho para mim que, se a coisa permanecer como essa proposta, a gente tem aí 3 anos para elas desaparecerem da grade curricular, né? Porque o que acabar acontecendo nessa base curricular, você une muitas disciplinas. Então, muitas disciplinas passam a ser dentro daquela concepção de áreas, né, de formação. E aí o que acaba acontecendo é que elas não vão ser privilegiadas. Digamos assim, dentro das humanas vai privilegiar história e geografia. E a filosofia, que é para a gente, como professor de história, por exemplo, eu necessito de uma boa educação em filosofia e sociologia para que eu possa ensinar história. Ou seja, ela é instrumento para mim. É instrumento fundamental. Saber pensar é um instrumento fundamental para que eu possa fazer uma discussão histórica. Agora, anteriormente, como que a educação em história? Talvez você, a maior parte de nós, né, estudamos no ensino, no antigo colegial, né, a história era ensinada com base em fatos só. Você joga lá os fatos, você decora aquilo lá. Quantos de nós não respondemos questionários, né? E a partir da década de 90, isso foi começando a ser mudado. Ou seja, a história passou a ser problematizada. E para isso precisa de uma base filosófica, que, a priori, dentro da base que estão pretendendo implantar, vai desaparecer. Vereador Renan Santos, o senhor é do partido PCdoB. Isso. Né? É combativo aqui na Câmara de Sorocaba. E nesse esteio que acabou de descrever o professor Fábio, se nós estamos entrando numa fase onde teremos o desuso do ensinar a pensar, nós vamos formar para a mão de obra para os meios produtivos. Com certeza, Anderson. E nós já vemos isso na prática. Basta você abrir hoje uma rede social. Vou usar aqui o exemplo do Facebook, que é a mais popular das redes sociais. As pessoas compartilham informações sem um mínimo
de visão crítica. Então, por exemplo, o Facebook tem buscado ferramentas para combater a fake news. Hoje a fake news, o Facebook, propriamente dito, se transformou numa ferramenta de propagar mentiras. Isso é muito fruto desse desmonte na área do pensar, né? Porque nós, eu não sou professor do ensino básico, eu leciono no ensino superior, mas dentro da minha concepção de educação, nós estamos lá para passar para os alunos o fato em si e estimular o pensamento crítico, né? Nós não vamos, quando essa besteira de escola sem partido, que é um projeto nacional que quiseram colocar da lei da mordaça, falando que professores estimulam alunos a pensar sobre o comunismo, sobre o socialismo, de ser socialista ou ser comunista. Não, nós explicamos o que é o capitalismo, o que é o socialismo, as experiências socialistas, ou seja, e a partir daí que o aluno vai formar a sua concepção, estimular o aluno a pensar do ponto de vista do raciocínio crítico. E o que nós vemos hoje é desestimular o pensar, né, desestimular o pensamento crítico sobre tudo, exatamente para transformar em mão de obra. Hoje, o que a gente vê é que nós não queremos formar cientistas, grandes pensadores, queremos formar apenas mão de obra. Isso é muito ruim para a sociedade, muito ruim para o nosso país. Vereador Renan, o senhor trouxe esse debate desta problemática envolvendo os professores aqui para a Câmara de Sorocaba. Como é que a Câmara pode agir nesse sentido? Olha, Anderson, iniciativas como essa de hoje, de ter um espaço aqui na Câmara Municipal, um programa importante como o seu, o Câmara Debate, hoje a Câmara Municipal tendo sinal aberto para a sociedade já cumpre um grande papel. Eu, tendo chegado aqui como vereador, sendo professor, estando no Sindicato dos Professores, eu tenho outras bandeiras também, sou oriundo da Zona Norte, do movimento comunitário, mas é fundamental, iniciativas como essa, de poder trazer esse debate na Câmara Municipal é fundamental, e também trazendo a denúncia, né? Eu, na semana passada, trouxe aqui a carta aberta, feita pelo Sindicato dos Professores, que denuncia para os pais, sobretudo para os pais de alunos de escolas particulares, o que nós estamos passando na negociação salarial e na tentativa de retirada de direitos por parte da classe patronal, donas de escolas e de universidades privadas aqui da nossa cidade. Cristiano, entre os assuntos que você citou, que hoje recebe aí um estudo, ou pelo menos uma proposta de mudança, está essa da descontinuidade do professor no ano letivo. E se não me falha a memória, existe até a possibilidade dele ser demitido no meio do semestre. Eu não sei se eu estou falando besteira. Como é que fica uma situação dessa natureza? Quer dizer, o professor arregimenta as suas aulas, geralmente no começo dos semestres ou até no começo do ano. Se o contrato romper no meio do semestre, ele sequer vai ter possibilidade de procurar emprego. Exatamente. Existe um planejamento. Aliás, toda escola que trabalha de forma coerente faz um bom planejamento e mantém o seu corpo docente durante muitos anos. A rotatividade é péssima para o projeto pedagógico. É péssima para o aluno e é péssima para a formação. Existe uma cláusula na convenção que foi extinta e que está em processo judicial, que o professor só pode ser demitido no final do semestre, fazendo com que, se a escola tenha que demiti-lo antes, ela tem que pagar até esse final do semestre, então isso inibe a demissão no meio, porque o professor só vai encontrar emprego normalmente no final do semestre e principalmente no próximo ano. Mas isso não é uma visão apenas profissional, é uma visão pedagógica, porque o fato de liberar a escola a demitir o professor a qualquer momento gera uma rotatividade, e principalmente escolas que não trabalham de forma séria vão ter uma grande passagem de professores que não vão seguir o projeto pedagógico, e o aluno vai ser prejudicado. O pai vai pagar por um contrato que a escola não vai conseguir seguir, já que a cada momento um professor vai ter que ser treinado para cumprir esse projeto pedagógico.
E todos nós sabemos que a troca de professor, sem entrar no mérito de qualidade de professor, acaba gerando todo um trauma na turma e que traz prejuízo educacional com certeza absoluta. Estamos chegando ao final deste programa. Pela qualidade dos nossos entrevistados e a importância do tema, nós teríamos aqui que prorrogar esse programa por muitas horas, mas o tempo da TV é limitado e eu quero ouvir agora as considerações finais do professor Fábio e agradecendo esta participação elucidativa a toda a classe e a população como um todo que nos acompanha pela TV Câmara. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho, de conversar um pouquinho com a comunidade, porque na realidade a gente acaba sendo... não tendo esse espaço, esse canal para poder demonstrar a nossa satisfação em ser professor. Eu também tenho muito orgulho da minha profissão, né? Quando me perguntam o que eu faço, né? Eu tenho outras atividades também, mas aquela que eu falo, que eu me apresento eu sou professor de História, tenho muito orgulho do que eu faço e gostaria que essa profissão, né, de professor fosse estimulada, né? Ou seja, que as pessoas buscassem a carreira de professor, mas para que isso aconteça é necessário que a sociedade entenda que é uma carreira na qual o envolvimento é muito grande, o envolvimento, a entrega, né, do professor, ela é contínua, ela é constante. O professor não deixa de ser professor a hora que ele está, ele sai, vai num barzinho, ele não deixa de ser professor quando ele está na rua, né? Quando ele vai dormir, ele continua sendo professor. E a todo momento o professor está capturando aquilo que ele vê no seu meio ambiente, no seu contexto, para que aquilo faça parte da aula. Então, a exaustão do trabalho do professor é muito grande e por isso a gente pede que a sociedade também nos ajude a manter essas condições, essa convenção coletiva, da qual levou muito tempo para ser formada. A convenção coletiva dos professores, ela tem mais de 20 anos, as cláusulas têm mais de 20 anos sendo formuladas, sendo ajeitadas, sendo mudada a escrita, né, para que o setor fique regulamentado. Então, o que está sendo pedido não é benesse, é algo que a gente sempre teve e que regulamenta para os dois lados, né? Não regulamenta só para o professor, regulamenta também para a escola. Então, eu peço que a sociedade nos ajude aí a manter, a lutar, né, e a manter essa conquista que nós tivemos ao longo de tanto tempo. Professor e também presidente do Simpro Sorocaba, Cristiano, suas considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer esse momento de debate, de a gente poder esclarecer as nossas ideias, a gente esclarecer as nossas lutas, a importância do professor para a educação e também pedir a colaboração da sociedade nesse trabalho, de que debata isso, debata a importância do profissional, de seus direitos na qualidade de ensino e o quanto a perda de direitos vai exigir mais sacrifício do professor e, consequentemente, menor qualidade da educação, já que esse professor vai ter que trabalhar mais. O quanto isso vai influenciar negativamente nos filhos das pessoas, na formação dos filhos das pessoas. Eu acho que a educação é um trabalho conjunto. O professor é o agente que está em sala de aula, mas a educação deve ser debatida em conjunto, porque toda a sociedade depende dela, toda a sociedade é fruto dela. Vereador Renan Santos, vereador combativo aqui da Câmara de Sorocaba e também secretário-geral do Simpro, suas considerações finais. Quero agradecer o Cristiano, o Fábio, por terem aceito o convite. Agradecer você, Anderson, pelo convite também. Acho que foi um debate produtivo e traz à luz a reflexão de como a educação é macro, é um conjunto de fatores que faz e transforma a educação para que nós sejamos um país cada vez melhor, um país cada vez mais soberano e justo para o nosso povo e para a nossa gente. Estamos chegando ao final do programa Câmara Debate. Gostaríamos de agradecer à equipe técnica da TV Câmara, os cinegrafistas, os operadores de áudio, o diretor de TV. Também agradecer a nossa direção do coordenador da TV Câmara Sorocaba, o jornalista Jean Melo. A coordenação geral
da comunicação da Câmara de Sorocaba, a nossa secretária de comunicação institucional, a jornalista Ana Paula Freire, o nosso produtor de conteúdo, que é o jornalista Luiz Campos Júnior, e também a todo o povo sorocabano, a todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara, não só o programa Câmara Debate, como toda a programação hoje, vereador, da TV Câmara, o trabalho do legislador, os debates que os senhores fazem aqui, usualmente às terças e quintas, mas que também estendem nas audiências públicas, nas sessões solenes. Hoje a população acompanha o trabalho dos vereadores da cidade de Sorocaba através da TV Câmara. E a gente queria agradecer enormemente esta audiência. Continue junto conosco, porque vem chegando por aí um outro programa de qualidade e que vai fazer com que a sociedade esteja próxima das discussões aqui do Legislativo Sorocabano. Nós retornaremos com o programa Câmara Debate a qualquer momento. Um grande abraço, até lá.